Rafa. O Rafa é colega nosso no IFT e é aluno de doutorado, e o trabalho dele é principalmente relacionado à inferência de relações ecológicas a partir de dados, análise de séries temporais e análise de dados epidemiológicos. Então, agora, Rafa, a palavra é sua, fica à vontade para começar o curso. Tá bom, beleza. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Tá, aqui são os slides. Eu só queria mostrar que a gente também tá no... Tem um canalzinho lá no Slack. Então, quem tiver alguma dúvida, é só entrar lá, ó, que é o Workshop Séries Temporais. O site que eu estou colocando, o material está aqui. O site é rafalopes.github.io/workshop-edm. E aqui tem os slides e aqui tem os tutoriais que são recomendados de vocês fazerem entre os dias. Mas aí, qualquer dúvida, se vocês tiverem, também é só me procurar lá no Slack, que eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. É uma coisa bem básica que a gente usa aqui que a gente vai usar no curso é o R. Então, aqui tem umas instruções de como instalar o R e o RStudio. E é só clicar lá no site e beleza. Tá, eu vou começar então. Para quem quiser, sei lá, colaborar, conversar, qualquer outra coisa, eu estou pelo meu e-mail aqui, na Unesp, no Twitter, e o meu GitHub, quem quiser olhar. Todas as apresentações, os códigos do curso, estão tudo lá no GitHub, tá? Então, um dos trabalhos que eu fiz no mestrado foi tentar entender como as séries temporais se relacionam, né? E como determinar se elas têm causação entre elas, uma relação de causa entre elas. Uma forma bem básica da gente fazer isso é olhando correlação, né? Então, por exemplo, essas séries temporais aqui são claramente correlacionadas, mas a correlação ela pode ser espúria, ela pode enganar muitas vezes, e a gente tem aquele grande mote, né, da ciência, que correlação não implica causalidade, né? Então, essa é uma das motivações que eu tive no mestrado. Eu, principalmente, estudei isso em séries temporais biológicas e tentar entender como que séries temporais biológicas, né, podem expressar relações de causa entre seres vivos ou seres vivos e o ambiente, né? E, atualmente, eu estou no doutorado, como o Raul falou, estou estudando isso para outras partes, né, como séries temporais epidemiológicas, como que elas podem ter relações de causa. Então, basicamente, uma das ideias mais básicas dos sistemas dinâmicos é que qualquer série temporal pode ser entendida como uma regra de sucessão. Então, o passo 1, né, o x1 aqui, ele pode ser entendido como uma função do passo x0. E essa é uma ideia muito básica de sistemas dinâmicos. Ela engloba basicamente qualquer regra que a gente possa entender, e apesar de ser básica, de ser simples, ela não necessariamente vai gerar somente dinâmica simples, né? Um dos exemplos mais famosos de uma regra tão básica que pode gerar uma dinâmica muito complexa é o mapa logístico, né, a equação logística, e você pode gerar dinâmicas com caos, né, nesse tipo de equação. Então, beleza. Com essa ideia, e se a gente tentar generalizar ela, a gente pode entender o passo 2 como uma função do passo 1, e o passo 1 sendo uma função do passo 0, a gente pode entender o passo 2 como uma composição de funções, né, uma função de função. E, de uma forma geral, a gente vai ter que o passo 2 é uma composição de duas funções do passo 0. Então, essa é uma ideia bem básica que a gente pode ter para sistemas dinâmicos, e qualquer série temporal pode ser entendida como uma relação desse tipo, e assim por diante. Se a gente generalizar, ela ganha essa forma aqui. Como eu falei, minha primeira aproximação para esse tipo de ideia foi para usar esse tipo de ideia nos dinâmicas de populações, né, em ecologia. E um dos sistemas mais básicos que a gente encontra na natureza
e que conseguem expressar essas relações e essas dinâmicas de população é o modelo de lógica Volterra. Ele expressa relações de predadores e presas. Então, o X é a presa e o Y é o predador. E, basicamente, ele é uma relação que diz que são duas equações diferenciais ordinárias, e essa relação ela diz, basicamente, como a predação influencia na dinâmica da presa. E como a abundância de presa vai gerar uma maior oferta de alimento e, consequentemente, uma maior predação em cima da presa e, consequentemente, um maior número de predadores. Então, basicamente, se a gente resolver essas equações diferenciais de forma numérica, a gente ganha esses ciclos, né? Então, conforme a presa cresce, o predador também começa a crescer. E conforme o predador cresce, ele começa a influenciar negativamente a série temporal da presa, e essa série temporal da presa cai. Quando a série temporal da presa atinge um patamar muito baixo, você tem escassez de alimento e os predadores começam a decair de novo. Então, isso forma um ciclo de presa-predador, que a gente chama em biologia e biomatemática. E conforme esses ciclos vão se sucedendo, a gente vai ganhando essa dinâmica, né? Então, essa é uma forma de você entender essas equações aqui. Você pode plotar séries temporais dela e olhar isso como uma dinâmica, um ciclo de presa-predador. Uma outra forma que a gente pode olhar essas mesmas séries temporais é basicamente a gente plotar a série da presa em função da série do predador. E aí a gente ganha esse tipo de ciclo. Isso aqui é um espaço de fase, é uma ideia muito básica de física e sistemas dinâmicos, em que a gente tenta visualizar, né, como que uma série está influenciando a outra. O tempo tá implícito aqui nesse espaço de fase. Ele vem descrito nessa sucessão de pontos aqui. Então, conforme a população de presa cresce, né, nessa parte aqui, ela vai fazendo com que a população de predadores se alimente e cresça também. E conforme a população de predadores cresce, ela vai diminuindo a população de presas, que conforme ela decresce, ela vai também fazendo decrescer a população de predadores. E aí a gente encontra esse tipo de dinâmica na natureza. Deixa eu tomar uma água aqui. É uma dinâmica, uma forma bem básica de apresentar as dinâmicas que podem existir na natureza. A biomatemática é uma área que se preocupa bastante com isso. E o meu trabalho é entender, né, através das séries temporais, como que essas dinâmicas podem ser representadas em espaços de fase. Se a gente muda as condições iniciais daquele problema, né, deixa eu voltar aqui. Se a gente muda as condições iniciais desse sistema de equação, ou se a gente muda esses parâmetros, B, P, D, R, a gente vai ganhar diferentes ciclos, né? Então, aqui a gente tem um mesmo conjunto de equações, só que com diferentes condições iniciais. Então, cada ciclo vai ter mais ou menos a mesma forma, né? A gente está ainda com esse ciclo de feedback, né? Conforme a população de presa cresce, há uma maior disponibilidade de alimentos. Conforme tem uma maior disponibilidade de alimentos, a população de predadores pode crescer. Conforme a população de predadores cresce, isso gera uma escassez de alimentos. Conforme a gente tem uma escassez de alimentos, a gente tem uma escassez de predadores. Mas se a gente mudar as condições iniciais, esses ciclos mudam no espaço de fase. Então, a gente ganha diferentes trajetórias nesse espaço de fase. Se a gente mudar os parâmetros, né, esses ciclos podem ser mais largos ou mais concentrados, mais fechados numa mesma região do espaço de fase. Então, acho que a ideia mais básica que a gente pode entender das séries temporais é que elas podem ter
que elas podem ser representadas no espaço de fase, e essa representação no espaço de fase pode gerar trajetórias. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um sistema, que é o sistema de Hostler. Esse aqui é o espaço de fase dele, é tridimensional, eles são três variáveis acopladas. E conforme você anda no tempo, né, conforme essas três variáveis se influenciam mutuamente, e você anda no tempo e vai pontuando isso no espaço de fase, você vai ganhando essas trajetórias, né? Então, essa é uma ideia muito básica da teoria de sistemas dinâmicos e de atratores. Então, só para a gente recapitular aqui, qualquer série temporal pode ser entendida como essa regra de sucessão. Para um sistema n-dimensional, a gente pode visualizar a dinâmica através de um espaço de fase. Isso tem a vantagem de você conseguir visualizar as trajetórias que essa dinâmica faz, e aí você pode tirar informações como quais tipos de ciclo você vai conseguir, quais tipos de ciclo essas variáveis têm, e quais tipos de relações, só olhando o espaço de fase. E sistemas dinâmicos apresentam atratores, que são trajetórias que se concentram numa mesma parte do espaço de fase, e trajetórias são basicamente resoluções desses sistemas por um longo período de tempo. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza. Tá, um sistema... Posso lá, perguntar aí? Claro. É só uma dúvida, na verdade. Lá na sua figura anterior... na verdade, acho que volta. Essa daí... eu percebo aí que nesse primeiro gráfico, para diferentes condições iniciais, a forma do gráfico é a mesma, só que ele aumenta e diminui. E na segunda também, quando tu os conjuntos parâmetros. Isso é alguma característica específica ou isso é só coincidência? Então, é que esse sistema de lógica Voltaire ele é muito simplesinho, né? Então, mesmo quando você muda as condições iniciais, ou muda os parâmetros, não tem muito como você mudar as dinâmicas, assim. Mas, basicamente, a ideia é essa. Se você inicia o sistema em diferentes condições iniciais, você vai ter diferentes ciclos. Se você inicia o sistema com as mesmas condições iniciais, aqui são as mesmas condições iniciais. Esses três ciclos aqui têm as mesmas condições iniciais. Esses três ciclos aqui têm os mesmos parâmetros, tá? Então, são as mesmas equações, só com condições iniciais diferentes. Então, a ideia é essa. Se você inicia o sistema em diferentes parâmetros, você ganha diferentes formas de ciclos. Esclareceu? Beleza, obrigado. Professor, rapidinho. Então, nesse sentido, esse sistema ele não é caótico, porque você não tem, por exemplo, trajetória se afastando exponencialmente, né? Não. O sistema de lógica Voltaire ele é um dos primeiros sistemas para descrever dinâmica de população. Ele é bem simples. E, assim, por ele ser simples e por ele conseguir reproduzir esses ciclos aqui, né? São ciclos que, basicamente, a gente consegue observar na natureza, numa dinâmica de predador. Ele é interessante, mas, assim, ele não tem uma complexidade, né? Não tem a beleza do caos, né? Que a gente adora de visualizar, sabe? Sei lá, o sistema de Hostler, ele já é um sistema mais complexo e tem mais essa coisa. Beleza? Ô, Rafa, beleza, antes de você continuar, só lembrando o pessoal que vocês podem escrever as perguntas no chat ou vocês têm a opção de levantar a mão também no Zoom. E aproveitando que você respondeu as perguntas, tem umas perguntas relacionadas ao R aqui. A Ana Vitória perguntou qual a vantagem de se usar o R. O R, o programa? Programa. Tá, vou fazer assim. Perguntas técnicas eu vou deixar para responder no fim, tá? Perfeito. E aí o R e questões técnicas do R a gente conversa no fim e no Slack, beleza? Tá bom, então. Porque hoje, assim, a minha ideia era mais só essa parte de teoria. Vai ter um pouquinho de código, mas é só bem básico. E aí depois, nos outros dias, a gente vai trabalhando nessa parte de código, beleza? Beleza, então. Tá, um sistema muito, muito famoso, né? O sistema de Lorentz, que são basicamente essas três equações, x, y e z. E o sistema de Lorentz foi criado, né? Foi inventado, ele foi
feito pelo Lorenz, ele estava tentando basicamente reproduzir um sistema que conseguisse reproduzir a imprevisibilidade da meteorologia, né, de sistemas meteorológicos. Então, basicamente, aqui são 3 equações, cada uma das 3 equações é influenciada por outras 2, só no caso do X que não. Mas ele também é influenciado por ele mesmo. E uma das coisas mais interessantes do sistema de Lorenz é que ele tem caos, como alguém já tinha perguntado aqui, né? E o que o caos ajuda, né, a entender, ajuda a reproduzir é a imprevisibilidade dos sistemas meteorológicos. Então, basicamente, se a gente resolve esse sistema, né, de equações de forma numérica, a gente ganha essas 3 séries temporais para cada uma delas. São séries difíceis de serem previstas, né? Elas têm esses comportamentos muito errantes, muito caóticos. E se a gente plota essas 3 séries no mesmo espaço de fase, né, tridimensional, a gente ganha isso aqui. Isso aqui é o atrator de Lorenz, e cada uma dessas linhas são trajetórias. Então, conforme o tempo passa, a gente vai andando nesse lugar do espaço de fase e vamos preenchendo ele. Né? Uma das características muito interessantes do atrator de Lorenz é que essa região do espaço de fase, que está dentro de um espaço de fase 3D, ela é fractal, ela tem uma dimensão de entre 2 e 3, né? Então ela não tem uma dimensão inteira. Uma das questões que chegam muito assim na biologia, por exemplo, e na biomatemática, na ecologia, em outras áreas do conhecimento também, como que você faz para conseguir entender um sistema, por exemplo, desse aqui do Lorenz, se você só tem a série do X, se você só tem uma série, né? E é possível você conseguir reproduzir isso aqui, esse espaço de fase, só com uma dessas séries, né? E a resposta para essa pergunta é sim, você consegue reproduzir só uma dessas séries, esse espaço de fase com só uma dessas séries. E isso vem através de um resultado matemático, que é o Teorema de Takens, e basicamente o Teorema de Takens diz o seguinte, né? Então, se você considerar uma variedade de dimensão m, variedade é qualquer conjunto de trajetórias, né, no espaço de fase, de dimensão m, e 2m mais 1 funções de observação do tipo essa daqui, o que eu quero dizer, o que o teorema, né, quer dizer com funções de observações, qualquer série temporal, por exemplo, e seus atrasos, você fazendo um espaço de fase com a série temporal e seus atrasos, você consegue uma embedding, né? Uma embedding ou um mergulho, né, em português. Uma embedding é uma reprodução topológica que consegue reproduzir totalmente a dinâmica desse espaço de fase. E consegue, por exemplo, reproduzir os coeficientes de Lyapunov desse espaço de fase, que vão dizer, né, como que as trajetórias se separam e por aí vai. Então, essa é a ideia muito poderosa do Teorema de Takens, que é basicamente isso. Só com uma série temporal, né, só com uma função observação dessa variedade, você vai conseguir reproduzir a dinâmica completa desse espaço de fase. E como ele se apresenta, né, nesse espaço de fase. Basta que você tenha tanto quanto seja necessário de funções de atraso dessa trajetória, dessa série temporal, desculpa. E ponto mais interessante é que esse teorema prova que essa reprodução, né, essa embedding, essa reconstrução do espaço de fase, ela conserva todas as características topológicas e a dinâmica desse espaço de fase. Então, só com uma série temporal você consegue recuperar a dinâmica total do sistema. O E aqui é a nossa dimensão de embedding. Então, de forma simples, né? Qualquer sistema dinâmico pode ser reconstruído, basta que se tenha uma série temporal do sistema e se faça tantos atrasos quanto sejam necessários. Ou quanto seja necessário, ou 2m mais 1, pelo menos, pelo critério do Teorema de Takens. E tá aqui.
Então, como que a gente pode pensar na reconstrução na prática? Então, se a gente voltar lá no sistema de Lorentz e a gente tem somente a série temporal do X, como que a gente pode reconstruir o sistema de Lorentz somente com a série temporal do X? A gente vai pegar a série temporal do X e fazer atrasos, né? Então, a série temporal do X é desse tipo, é uma sucessão de valores, é o resultado da resolução das equações diferenciais ordinárias. E conforme a gente... Aqui tem uma função e um código em R, né? Então, basicamente, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar. Essa função ela vai pegar essa série temporal do X, vocês estão vendo aqui, né? Que era a original, e ela tinha esses passos. E ela vai deslocar esses passos um do outro. Só de você fazer isso, você está criando atrasos, né? E a gente chama esses passos deslocados de atrasos da série original. E na prática, o que a gente está fazendo é exatamente isso. A gente tem um CSV, né, um data frame, e a gente pega essa série temporal e desloca ela um passo, dois, quando se queira. Só com isso, e plotando essas coisas, plotando essas séries temporais num espaço 3D, a gente consegue reconstruir a dinâmica do atrator de Lorentz. Então, como a gente pode ver aqui, esse atrator, né, esse conjunto de trajetórias nesse espaço de fase 3D, ele não é exatamente igual ao atrator de Lorentz, mas ele consegue reproduzir toda aquela dinâmica que tem no atrator de Lorentz. Então, por exemplo, a gente tem esses dois lóbulos, né, do atrator de Lorentz, né, são pontos de atração e também de repulsa no atrator de Lorentz, e ele faz as trajetórias nesse espaço de fase, elas fazem esse movimento aqui, que é característico do sistema de Lorentz. Então, só com uma série temporal, né, só com uma observação da variedade original do atrator de Lorentz, a gente conseguiu reproduzir o sistema de Lorentz totalmente. Basicamente, só pegando essa série temporal e fazendo atraso. Então, aí a gente precisa pensar quais são as consequências do teorema de Takens, né? Então, basicamente, a variedade reconstruída reproduz a dinâmica da variedade original 1 a 1. E se a gente tem duas variedades sombras, né? A variedade sombra é basicamente uma reconstrução válida do atrator original. A gente chama de sombra porque tem essa ideia, né? É como se o atrator original estivesse projetando uma sombra nesse espaço euclidiano de reconstrução, né? Então, se a gente tem duas variedades sombras que se mapeiam mutuamente, então a gente tem duas variedades... Vamos, por exemplo, voltar lá no atrator de Lorentz. A gente tem a variedade sombra reconstruída através da série do X e a gente tem a variedade sombra reconstruída através da série do Y. E se a gente tem essas duas variedades sombras e elas se mapeiam mutuamente, né, elas são iguais, elas apresentam a mesma dinâmica, o mesmo conjunto de trajetórias, as mesmas características topológicas, significa que essas duas variedades pertencem a um sistema original e igual. E, basicamente, essas questões são as questões que a gente vai tentar responder, né, no dia de amanhã e na quinta-feira. Como a gente pode determinar o tanto, como que a gente pode determinar de forma prática o tanto de atraso que a gente vai precisar para reconstruir essas séries, e como a gente pode determinar como duas variedades reconstruídas, né, podem se mapeiam mutuamente. Hoje, eu vou querer mostrar para vocês aqui uma série de vídeos que eles conseguem ilustrar isso melhor do que eu. Eu não consigo fazer da share em YouTube, ou Raul? Você quer dar um share no YouTube? Isso. Então, é um vídeo de 5 minutos. Como que você faz para dar o share no YouTube? Seguinte, Rafa. Fala. A única coisa é que você tem que compartilhar com som, tá? Então, talvez fosse bom você... Vai ter som no vídeo ou é só visual? Ele vai ter som, mas ele é tipo só descrevendo basicamente o que eu falei hoje. Então, você está compartilhando o seu browser agora? Tô na... Então, é só clicar no YouTube. Mas ele não está indo. Então, para de compartilhar, abre o YouTube e compartilha de novo. Não, foi, pronto. E aí, tipo,
vocês vão ouvir o som, né? Vocês estão ouvindo? Não, porque você tem que fazer aquele esquema que eu falei. Que é compartilhar com o som do computador. Tá, e como que eu faço isso? Eu não sei. Para de compartilhar. Beleza. Clica para compartilhar de novo. E aí você vai ver que no canto inferior esquerdo vai ter uma opção, compartilhar com o som do computador. Boa, entendi. Foi? Tá, entendi já. E agora vocês estão ouvindo, né? This animation illustrates the Lorentz attractor. The Lorentz is an example of a coupled dynamic system consisting of 3 differential equations where each component depends on the state and dynamics of the other 2 components. You can think of each component, for example, as being species, foxes, rabbits, grasses, and each one changes depending on the state of the other 2. So these components, shown here as the axes, are actually the state variables or the Cartesian coordinates that form the state space. Notice that when the system is in one lobe, x and z are positively correlated, and when the system is in the other lobe, x and z are negatively correlated, the other wing of the butterfly. We can view a time series thus as a projection from that manifold onto a Essa parte é bem interessante. Não tem um modo muito mais fácil de visualizar. Vocês estão me ouvindo, né? Não tem um modo muito mais fácil de você visualizar isso do que além disso. Eu não consigo, né, pensar de outra forma. Quando você está andando aqui nas trajetórias, se você projeta essa trajetória num dos eixos, isso gera a sua série temporal. Então, essa parte muito interessante que o vídeo mostra e que ilustra bastante essa ideia que a gente precisa ter, né? Que a série temporal é basicamente uma projeção de uma dinâmica numa dimensão única de tempo. Coordinate axis of the state space. Here we see the projection onto axis x and the resulting time series recording displacements of x. This can be repeated on the other coordinate axes to generate other simultaneous time series. And so these time series are really just projections of the manifold dynamics onto coordinate axes. Conversely, we can recreate the manifold by projecting the individual time series back into the state space to create the flow. And in this panel, we can see the 3 time series, x, y, and z, each of... Então, essa parte é interessante, que é basicamente isso. Conforme a gente está andando, a gente está fazendo séries temporais, né? Which is really a projection of the motion on that manifold, and what we're doing is the opposite here. We are taking the time series and projecting them back into the original 3-dimensional state space to recreate the manifold, the butterfly attractor. Tenho só mais esse vídeo aqui para mostrar. There's a very powerful theorem proven by Floris Tarkins that shows generically that one can reconstruct a shadow version of the original manifold simply by looking at one of its time series projections. For example, consider the 3 time series shown here. These are all copies of each other. They are all copies of variable x. Each is displaced by an amount tau. So the top one is unlagged, the second one is lagged by tau, and the blue one at the bottom is lagged by 2 tau. Essa aqui é uma ideia que eu falei também. Então, a gente não tem mais a série temporal do Y e do Z. A gente só tem a série temporal do X. Mas, mesmo assim, se você faz atrasos dela, você consegue... Tarkin's theorem then says that we should be able to use these 3 time series as new coordinates and reconstruct a shadow version of the original butterfly manifold. So let's see how this works. This is the reconstructed manifold produced from lags of a single variable, and you can see that it actually does look fairly similar to the butterfly attractor. Each point in the 3-dimensional reconstruction can be thought of as a time segment with different points capturing different segments of history of variable x. And the reconstructed manifold
is in the library or collection of the historical behavior of legs. The reconstruction preserves essential mathematical properties of the original system, such as the topology of the manifold and its Lyapunov exponents. More importantly, this method represents a one-to-one mapping between the original manifold, the butterfly attractor, and the reconstruction, allowing us to recover states of the original dynamic system by using lags of just a single time series. Então, beleza. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Eu acho que a gente pode gastar essa meia hora que a gente tem para responder dúvidas e deixar tudo bem ajeitado para vocês conseguirem mexer nos códigos e conseguirem reproduzir isso de forma computacional. Tá bom, então. Muito obrigado, Rafa. Eu vou dar uma olhada. As perguntas aqui, vou começar a ler. Só para completar, só, Raul. Tá. A ideia do curso é ser bem hands-on, tá? Então, é tipo assim, a teoria é rápida e a gente vai gastar tempo mexendo com R e com código, tá? Então, mas beleza, pergunta de teoria, também vamos responder, com certeza. Tá bom, então. Muito obrigado, Rafa. Começar, se você quiser responder aquelas perguntas relacionadas ao R, por que você escolheu o R para ministrar esse curso? Foi a linguagem escolhida para o curso? Porque eu escolhi, basicamente, porque é a linguagem que eu sei fazer esse tipo de coisa. E a linguagem que o pacote está implementado, né? Está implementado. Tem outras linguagens. Esse pacote, o EDM, né? O Empirical Dynamic Modeling, ele também é implementado em Python, assim. Se vocês quiserem, se vocês souberem mexer com outras linguagens e acharem o pacote em outras linguagens, sem problema nenhum, a gente pode usar outros pacotes. Eu entendo um pouquinho de Python e sei bastante de R. Então, só escolhi o R basicamente por causa disso, porque foi é a principal linguagem onde esse pacote foi implementado. Tá. Uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, pode ser muito útil para o pessoal, o Dimas perguntou: poderia explicar melhor o que é um atrator? Tá. A definição matemática de atrator é, assim, bem... como que eu posso falar? Bem disputada. Mas eu entendo um atrator como basicamente um conjunto de trajetórias no espaço de fase que fica em algum volume. Esses sistemas do tipo, sei lá, o sistema de Lorenz, o sistema de Hostler, né, que é esse daqui, eles têm essa característica de que esse volume, né, esse lugar no espaço de fase que as trajetórias se concentram, são fractais, né, não tem uma dimensão inteira. Para o que a gente vai usar aqui, a ideia de atrator é basicamente o conjunto de trajetórias, o conjunto de sucessão de pontos que uma dinâmica gera, né? E aí, através da série temporal, você consegue reconstruir essa dinâmica. Isso. Eu acho que a gente, só complementando o que o Rafa falou, se eu estiver errado, você pode me corrigir, Rafa, acho que o atrator, a forma mais fácil de você pensar é, pensar exatamente no que ele significa. O atrator seria esse espaço dentro do espaço de fase para qual a dinâmica do sistema é atraído. Então, por exemplo, se você pegasse um pêndulo, daria um círculozinho, porque o espaço de fase é o x, y, né? Exatamente. Então, o x e a velocidade seria um círculo. Então, acho que a gente pode pensar dessa forma, talvez. Exatamente. Mais perguntas? Não? Você conhece algum trabalho em que você consegue reescrever o modelo matemático a partir sair da série temporal, depois escrever o dinâmico espaço de fase e daí a partir criar modelos matemáticos, fazer o caminho contrário? Então, Carlson, essa é uma das ideias básicas da reconstrução de atratores, né? Não é o tipo de coisa que eu faço. A minha ideia é sempre olhar de forma mais prática, né? O que significa
eu tenho duas séries temporais quaisquer, o que significa elas terem um atrator dinamicamente ligado, causalmente ligado, que se mapeiam, né? Para mim, essa é a questão que eu pesquiso, que eu tento entender. A sua pergunta é muito boa. Isso é uma das ideias que você pode utilizar. Então, mas isso envolve um conhecimento muito fino, assim, do que você está fazendo e do que você tem sobre a série temporal, tá? Não é simples, né, você conseguir, através só do espaço de fase reconstruído, por exemplo, sei lá, a partir do X, conseguir recuperar exatamente o valor do sigma que gerou esse espaço de fase, né? Para quem conhece um pouquinho do atrator de Lorentz, esses valores aqui, esse sigma, esse R, esse B, são parâmetros que têm alguma relação hidrodinâmica, que são números bem quebrados, assim, bem problemáticos. Mas essa é uma das ideias muito fortes que existem assim em se utilizar a reconstrução de atratores. Você conseguir tirar, você conseguir, através da informação que a série temporal está te dando, tirar parâmetros ou até reconstruir o sistema que está, de forma matemática, com equações, o sistema que gerou essas séries temporais. Tá, uma pergunta aqui do MW Schwad, não sei se está certo o nome. O teorema de Takens pode ser usado em sistemas com ruído? Se sim, tem peculiaridades para aplicar o teorema para reconstruir os atratores nesse caso? Eu não entendi a última parte, como que é, Raul? Se tem peculiaridades para aplicar o teorema para reconstruir os atratores nesses casos, que é casos de sistemas com ruído. Tá. Para quem quiser, a gente tem aqui no fim da página, tem uma seção de outros readings. Esse quarto paper aqui, ó, o Frequent Asked Questions About EDM, ele acabou de sair, ele saiu esse ano, e basicamente ele aborda essa questão. Em teoria, o teorema de Takens não pode ser aplicado para sistemas que têm alguma estocasticidade, né? Que tem algum ruído. Existe um teorema que tenta fazer a mesma coisa, faz a mesma coisa, de reconstrução do atrator de um sistema com estocasticidade, que chama teorema de Stark. Do ponto de vista prático, o EDM ele é robusto para ruídos, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, sim, dá para a gente reconstruir sistemas com estocasticidade que tenham ruído, só usando essas ideias do teorema de Takens. Só que, assim, matematicamente falando, não é o teorema de Takens que vai dar as condições necessárias e suficientes para reconstruir um atrator com estocasticidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Para quem quiser ler, esse paper é bem legal, ele é bem nessa direção de vamos responder as questões mais básicas que a gente pode ter. Ele tem um foco um pouco mais biológico. Só deixa eu chegar aqui. Aqui, ó. Então, por exemplo, o que eles fazem aqui, né? Eles pegam uma série temporal do X ou do Y, lá do atrator de Lorentz, e colocam um ruído de fundo nela. E aí ela vai ganhar um pouco mais mesmo que o sistema de Lorentz esteja na região caótica, tá? Eles colocam um ruído que além de ter o caos, você também tem o ruído, você tem uma estocasticidade. E mesmo assim, se o ruído é muito pequeno, se o ruído é suficientemente pequeno, você consegue reconstruir esse atrator original só usando atrasos e a série temporal, tá? Então, assim, do ponto de vista prático, o que o EDM faz, ele consegue dar conta de sistemas que tenham algum ruído, tá? Tá bom. Obrigado, Rafa. Tem mais tem várias perguntas aqui, eu acho que a gente vai ter que passar para o Slack depois, mas tem uma pergunta aqui da Raíssa Barroso.
Eu não sei se a Raíssa está aí, se ela quiser fazer a pergunta. Sim. Assim, eu tinha uma pergunta sobre o teorema de Dawkins. Eu imagino que a prova seja complicada, mas teria alguma forma intuitiva de entender por que só com uma série temporal com atrasos é possível reconstituir algo que normalmente seria descrito por 3 séries? Sim, a prova é bem complicada. A prova que eu assim, eu não sou matemático, então, tipo, sei lá, eu não tenho o profundo entendimento de topologia, né, para conseguir entender profundamente o teorema. A prova que eu acho mais... Aqui são esses 3 papers aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, Mathematical Theoretical Background Readings. Esses 3 papers aqui, eles são basicamente diversas tentativas de colocar essa prova numa linguagem menos rigorosa ou mais fácil de entender, mais simples. O meu entendimento mesmo que você tenha um sistema que você tenha... Deixa eu voltar aqui. Vamos pensar aqui no sistema de Lorentz. Mesmo que você tenha um sistema que nem sempre todas as variáveis encapsulam toda a dinâmica, né? Então, por exemplo, o x ele não tem relação com o z, mas ele tem uma relação implícita com o z através do y, né? A minha ideia a série temporal ela contém a informação da dinâmica. Então, se você tem uma série temporal suficientemente longa e conforme você vai realizando atrasos dela, você vai recuperando, né, entre aspas, partes dessa informação em diferentes momentos do tempo. Acho que uma prova que eu consigo, que é interessante, e aí eu preciso reler, porque faz vou ser honesto com isso, faz um bom tempo que eu li essa prova, é esse paper aqui de 2011, que é basicamente eles tentando generalizar e eles dão um argumento diferente da prova original. Mas, assim, profundamente eu não sei, desculpa, Raíssa. A gente pode ir debatendo no Slack. Obrigada. Tá, o Benjamin também tem uma pergunta. Se o Benjamin quiser fazer a pergunta diretamente do Rafa, fica à vontade, Benjamin. Oi, Rafa. É interessante tudo isso daí, né? O teorema de Dawkins eu acho uma coisa maluca, incrível que funciona. É incrível que funciona, exatamente. O que para mim não ficou 100% claro é essa questão de que a gente está analisando causalidade, né? Porque, ok, eu entendo que intuitivamente, ok, se você consegue colocar certas quantidades num sistema dinâmico onde elas estão acopladas, então teria um argumento de que elas de fato estão causalmente relacionadas. Mas o que eu me pergunto é assim, se eu pego algumas coisas, coleto dados aí no mundo e eu encontro dados com correlações espúrias, eu imagino que eu ainda conseguiria, em alguns casos, construir de uma forma muito arbitrária e muito, né, artificial um sistema dinâmico que reproduz essas correlações espúrias. Sim. E que diferença existiria entre eu fazer isso e de fato, eu encontrar... Não, tem causalidade entre essas coisas. O que exatamente é essa causalidade que a gente está procurando? Tem um sentido preciso? Não, totalmente, assim, Tá, para o curso, a nossa causalidade é um critério pragmático, assim. Ela é basicamente... ela é definida, para o nosso curso, ela é definida como o Sugihara define, que é o mapeamento entre variedades sombras, né, entre reconstruções, mostra uma... É mais forte do que a correlação somente entre as séries temporais. Esse é o seu critério prático do curso. Sobre causalidade. Causalidade é uma preocupação gigantesca de diversas áreas. A minha ideia é, basicamente, aplicar isso a sistemas que
a gente tem algum conhecimento de que podem ser traduzidos, né, nessa linguagem determinística. Então, a gente tem um background de que, esse ciclo que a gente está observando desse dado biológico, ele provavelmente vem de alguma coisa, ele vem de algum forçante, por exemplo. Então, o nosso critério aqui para o curso é basicamente esse, é você encontrar, né, de forma prática, quais são os forçantes entre as séries temporais e por aí vai. De forma ampla, causalidade, se você perguntar para um estatístico, ele consegue afirmar que, pelos critérios que ele pode usar, que causalidade é toda a parte que a estatística estuda e consegue falar. Tem uma área gigantesca só de causalidade em estatística, que não é um pouco relacionado com o que a gente faz, mas não é totalmente relacionado. Para a gente que é físico, causalidade é você conseguir descrever isso numa equação. Só que às vezes você não tem modos, você não tem dados. Às vezes você tem um modo, às vezes você não tem, às vezes o seu dado é impraticável de coletar para você conseguir provar que essa causalidade está existindo. Então, do meu ponto de vista e do ponto de vista do curso, causalidade é esse argumento prático de que eu tenho uma série temporal que força em cima da outra. E eu quero descobrir isso sem precisar fazer um modelo para ela. Esse é o meu argumento prático para o curso. Agora, a questão da causalidade é gigantesca. A gente pode ficar... Não é uma questão fechada assim na ciência, né? A gente vai ficar durante muito tempo tentando descobrir outras coisas. Esse tipo de ideia, só para te dar um exemplo assim de que esse tipo de ideia precisa ser usado e pode ser usado. Esse tipo de ideia de forçantes e de que você não vai conseguir necessariamente reproduzir uma equação, ele é usado bastante em meteorologia. Então, por exemplo, os modelos meteorológicos são gigantescos, né? E assim, são gigantescos e a gente sabe que não estão conseguindo reproduzir o que é realmente. Mas assim, tem um pessoal, depois eu acho que tem um paper dele aqui, o Jakob Hund, ele é um alemão, ele trabalha nessa parte, assim, ele vai olhar séries temporais, climatológicas e meteorológicas, e com essas séries temporais, climatológicas e meteorológicas, sem fazer equação necessariamente para elas, só usando esses argumentos de descoberta causal, né, de mapeamento entre atatores e fluxo de informação entre as séries temporais, né? Só com esses argumentos eles conseguem tirar coisas de, tipo, existem teleconexões atmosféricas entre tais e tais lugares, o forçante dos fenômenos climatológicos do Pacífico são, sei lá, qualquer outra região do planeta. Então, nesse ponto que a gente precisa entender a causalidade aqui no curso, que é uma definição bem prática, assim, sabe? Eu tenho uma série temporal, quanto que essa série temporal consegue me informar sobre a outra série temporal? É só isso. Não sei se eu consegui abarcar tudo que você estava perguntando, Benjamin. Não, legal, acho que esclareceu bastante, sim. Obrigado. Tá, mais uma perguntinha antes de encerrar, Rafa. O Daniel fez uma pergunta no chat, não sei se o Daniel está aí ainda, se ele quiser fazer diretamente a pergunta para o Rafa, fica à vontade, Daniel. Alô, bom dia. Oi. Então, a minha pergunta era só relacionada a essa questão do teorema de Takens e queria primeiro saber se ele é só possível ser aplicado se o sistema tiver um atrator e se a gente estiver olhando para uma série de dados e a gente quiser aplicar esse método, a gente vai ter que assumir que esse sistema está no atrator e não, por exemplo, num período transiente muito longo. O sistema ele precisaria estar no atrator para a gente aplicar o método? Sim. Se eu lembro bem assim da prova do teorema de Takens, a ideia é essa, né? Você tem que ter um atrator, você tem que ter uma base, sei lá, você tem que ter
Acho que a ideia principal não é só a do atrator, é ter um conjunto longo de trajetórias, né? Você conseguir ter pontos suficientes para conseguir fazer atrasos grandes suficientes. De forma prática, a gente sabe, por exemplo, que séries temporais com menos de 50, menos de 30 pontos, 35 pontos, por mais que você tenha equação, você gere essa série temporal de uma equação, tal, não sei o quê, o teorema, o EDM já não consegue recuperar a causalidade entre eles. Mas aí como que a gente teria Pode falar, Daniel. Então, como que a gente poderia saber que esse sistema... como que a gente poderia saber se esse sistema ele está num atrator, olhando a série de dados, tipo, aplicando o método e tendo um feeling, ou a gente tem alguma forma de saber se é um período transiente, ou ele está realmente no regime, no atrator? É mais no feeling mesmo? Como é que você poderia saber se você pode aplicar? Assim, Então, isso envolve um pouco da prática do método, assim, do EDM, do Empirical Dynamic Modeling. A gente não está querendo descobrir atratores, a gente está querendo saber como que as séries temporais se relacionam. Às vezes, esse atrator está numa dimensão que a gente não vai conseguir acessar. Por exemplo, sei lá, o meu trabalho de mestrado, ele foi em cima de séries temporais de borboletas. A gente vai ver um pouco disso na quinta-feira. Lá a gente tinha 10 espécies. Qual que é o atrator de 10 dimensões? Né? Tipo, como que a gente visualiza isso? A ideia é usar essas reconstruções pelas séries temporais de cada uma dessas séries e, com isso, você conseguir mapear quais séries conseguem prever quais outras séries. Isso te dá um critério prático de causalidade, de, essa série de chuva causa essa série de borboleta. Ou essa série de presa causa essa série de predador. Tá? Você não vai estar necessariamente visualizando o atrator o tempo todo. Aliás, é o que, sei lá, é o que eu menos faço, assim, na vida. As condições suficientes e necessárias para o teorema de Takens não são o atrator em si, são ter séries temporais longas o suficientes para você conseguir fazer atrasos e para você conseguir reconstruir essa dinâmica e conseguir mergulhar, embedar essa série temporal, essa dinâmica, no espaço de fase euclidiano, né? Se a gente lembrar aqui, deixa eu voltar aqui. A condição é que você tenha 2m mais 1 funções de observações, sendo m a dimensão original do atrator, ou da variedade, né? Aí amanhã a gente vai ver como que a gente pode determinar esse m, né? Através de predições de curto prazo. Então, conforme a gente vai criando e construindo atrasos e aumentando essa dimensão aqui, se a nossa predição da série nela mesma vai sendo melhor, a dimensão que for o pico da predição vai nos dar a dimensão M original do atrator. Acho que entendi, então. Tá? Obrigado, clareou. Muito obrigado. Eu só queria falar... Deixa eu voltar aqui. Aqui no sitinho que tem os materiais, tem esse tutorialzinho aqui. Ele é bem interessante e ele vai nessa parte do código, né? E ele vai falar sobre as ideias do que a gente falou hoje, né? Então, basicamente, a gente vai tentando entender, e junto com o código, a gente vai tentando entender como que, de forma prática, né? Como que você faz atrasos e como que você reconstrói um sistema. E aí, quem tiver dúvida, a gente pode conversar pelo Slack. Beleza, então, Rafa, muito obrigado. Só lembrando, então, vocês, pessoal, que o Rafa está no Slack, vocês são encorajados a irem lá fazer perguntas para eles.
Muito vai encorajados, responder por todos favor. vocês. E lembrando que ele volta amanhã, no primeiro horário, às 10 horas da manhã. Eu acredito agora que a Isa tem alguns informes para passar para a gente, certo, Isa? Sim, Eu tenho que parar aqui, né? Por favor, Rafa. Só um minutinho, gente. Tá. Bom, pessoal, a gente terminou o nosso horário da manhã, certo? Então, agora a gente vai ter o almoço e depois os short talks. Só relembrando vocês que, para a gente, por favor, manter o microfone mutado e a câmera desligada por questão de conexão. E se for ter alguma pergunta, escrever no chat, esperar que o chairman, enfim, leia a pergunta de vocês, ou então levanta a mão e aí sim o chairman vai liberar o microfone para vocês falarem, beleza? Isso tanto no final ou quanto o speaker, o palestrante, liberar a fala para vocês. Seguindo aqui, a gente vai fazer o teste agora do Short Talks e da sessão de pôsteres, então o pessoal que vai apresentar agora à tarde, por favor, permaneça na sala, já vamos começar em instantes. O resto do pessoal, o link para o pôster, para todos os pôsteres, são 5 salas diferentes, tá tanto no Slack, no General, quanto o pessoal que foi inscrito, que recebeu por e-mail, tá bom? É um ponto PDF. Então, a galera que não está inscrito e não recebeu o e-mail, pode acessar pelo Slack que o Gabriel colocou no nosso chat agora. Então, por favor, como todo mundo está falando, encorajem para poder entrar nas discussões. E lembrando que a gente tem um termo de conduta que está disponível no Slack, no site, enfim, todos os meios de comunicação que a gente tem. Por fim, agora à tarde a gente vai ter uma atividade muito legal, inclusive o Rafa vai voltar para essa atividade, que a gente vai ter uma discussão sobre o Observatório Covid-19, que agiu diretamente com a Prefeitura de São Paulo em relação a toda a pandemia, que a gente ainda está passando, ela não acabou ainda. Então, a gente queria muito que vocês pudessem participar, ouvir o que os colaboradores do Observatório têm a falar e fazer pergunta. A gente vai ter uma sessão só de discussão com eles, tá bom? E depois a gente tem os pôsteres para finalizar. Beleza? Então, agradeço. Quem quiser ficar aqui na sala na hora do almoço, vai ter como ficar. Só que agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, que ele vai fazer o teste com o pessoal. Só queria agradecer mais uma vez todo mundo que está participando, discutindo e fazendo pergunta. Isso é muito legal e está animando muito a gente com a organização. Beleza? Pode assumir, Gabriel. Bom, se eu não me engano, Matheus Veloso, você já pode compartilhar sua tela. Matheus Veloso, está me escutando? Estou sim. Opa. É para tentar compartilhar aqui? Sim, só para a gente fazer um testezinho para ver se está tudo. A gente precisa... Deixa eu ver. Tem uma opção de compartilhar tudo? Seria, acho que esse desktop aqui, né? Porque... Aqui. Sim. Vocês estão vendo? Estou vendo, sim. Sim. Tudo certo, então? Tá certinho. Beleza. Okay. Beleza, então a gente se vê no horário da sua apresentação. Ok, deixa eu ver onde que eu paro de fazer isso agora. Vê aí no próprio Zoom. Aliás, se você quiser, você não... eu acho que você está compartilhando o desktop, certo? Calma, deixa eu te ajudar talvez. Ué, onde que eu paro de compartilhar? Aqui. Te ajudei. Okay. Só para... eu acho que você pode compartilhar só uma janela, se você quiser, porque aí eu acho que você não mostra o seu computador. Não sei se você se sente mais confortável. Tá, é que eu acho que